Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Tá? Vamos fazer a leitura do texto e a gente faz a recapitulação daquilo que a gente viu na semana passada e já entra para terminar hoje essa lição, tá bom? Então abram comigo no capítulo 3 de Tito. Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência as Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Tá? Então, a leitura desse texto. Dona Sandra, EBD Online, benção. Obrigado, Dona Sandra. Então, esse texto é o finalzinho da carta de Paulo a Tito, e aqui ele então está concluindo o seu pensamento com relação ao que Tito deveria produzir ali naquela igreja. Então, Paulo dá uma série de instruções para Tito, para que as igrejas ali na cidade de Creta, naquela ilha de Creta, fosse então conforme Jesus ele fundou a sua igreja, e que os apóstolos ali então eles estão estabelecendo as coisas conforme a doutrina que eles aprenderam. Então, para isso, Paulo ele escreve suas cartas pastorais e especifica duas cartas, no caso 3 cartas, né? 2 cartas para Timóteo e uma carta para Tito, para que eles então possam, de forma sábia, organizar a igreja do Senhor. Então, tanto para Timóteo quanto para Tito, Paulo vai orientar de como que eles devem levantar a liderança e como que eles devem instruir a igreja a se comportar diante da sociedade e entre os próprios irmãos, né? Então, esse é o objetivo de Paulo, para instruir a Timóteo e Tito tudo aquilo que a gente viu aqui nas nossas lições da revista Timóteo e Tito. No capítulo 3, ele vai fazer a menção para que Tito oriente a igreja, para que a igreja obedeça às autoridades. Tá? Isso a gente viu na aula passada, que é importante a obediência da igreja para com as autoridades.
E a gente tratou disso de forma mais ampla, né? Porque Paulo ele conhecia isso, Paulo não tirou da cabeça dele. Paulo ele conhecia o Antigo Testamento, o Senhor estabelecendo reis, o Senhor estabelecendo autoridades, seja dentro do domínio do povo dele, dentro do domínio da igreja, seja fora desses domínios, né? A gente viu que ele levantou Faraó fora do domínio da igreja, ele levantou o rei Ciro, Nabucodonosor. Então é o Senhor, é o Deus que coloca essas autoridades e ele é quem estabelece autoridade para essas pessoas. O próprio Jesus, né, a gente falou na semana passada, quando ele foi questionado na questão do tributo, ele então pede uma moeda, um denário, e mostra para a sua audiência e pergunta para eles, olha, o que está inscrito aí nessa moeda? E as pessoas falam, é César. Então ele fala, então dá a César o que é de César. O próprio Jesus reconhecendo ali a autoridade civil de César, tá? E aí a gente, depois nessa mesma linha de pensamento, a gente viu ali a questão de Pilatos também, né? Que Pilatos ele diz que ele tem autoridade para poder libertar, para poder fazer isso ou aquilo, e Jesus vai dizer para ele que quem dá essa autoridade é maior do que ele, né? Então o próprio Pilatos não sabe que por trás da autoridade dele, o próprio Deus já o colocou ali naquela posição. Então, por conta disso, para que haja uma organização civil, então é necessário que a igreja também esteja debaixo dessa autoridade civil, para que então possam conviver nesses ambientes, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Na semana passada eu dei um exemplo. Nós somos brasileiros, correto? Se nós formos sair daqui do Brasil e formos para os Estados Unidos, agora nós estamos sob a lei dos Estados Unidos, tá? Então tem coisas que lá são diferentes daqui e nós temos que obedecer à autoridade de lá. A gente não pode simplesmente dizer, olha, eu não vou pagar esse imposto porque lá no Brasil eles não cobram esse imposto. Eu estou em outra área, estou em outra região, em outra jurisdição, diferente da minha. E lá, então, tem que cumprir essas prerrogativas daquele lugar. Assim como se vier um americano para cá, ele vai ter que estar agora debaixo da lei brasileira. Então, só para a gente entender isso e recapitular, e o que Paulo vai mostrar é que nós não somos dessa terra. O nosso reino, a nossa pátria está nos céus, tá? Então, enquanto aqui estivermos, nós temos que obedecer às autoridades, tá? Então, não vou me estender muito, é isso que a gente tratou na semana passada, e a gente falou também sobre em que momento a gente não deve obedecer às autoridades, né? E aí, exatamente, quando a gente leu lá em Atos, no momento em que as autoridades, elas tentam calar o povo cristão. Quando elas tentam calar o povo de Deus, para que o povo de Deus não transmita a sua mensagem, as boas novas, o evangelho, aí sim temos que obedecer a Deus e não aos homens. A gente leu isso lá em Atos, no capítulo 5, se eu não me engano, tá? Então, essa é a primeira parte da lição, né? Os primeiros versículos, eles tratam exatamente disso. Lembra-lhes que se sujeitem aos governantes. Tito, lembra eles agora são o povo de Deus, eles pertencem a outro reino, a outra pátria. No entanto, lembra eles que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. É interessante, eu acho que eu falei isso na semana passada, nos primeiros séculos, né, depois da época dos apóstolos, quando termina o primeiro século, o início do segundo século, a igreja já se organizando ali, sem a presença dos apóstolos, e aí alguns pastores são levantados, essas lideranças que a gente vê aqui, com Tito, em Creta, em Éfeso, com Timóteo, essas lideranças, então, elas começam a estarem à frente das igrejas em cada região. A cada região que Paulo vai, então, ele coloca ali uma liderança, tá? Sobre a igreja. Quer seja presbíteros, diáconos, ele coloca ali, ele organiza a igreja de forma para que a igreja, então, esteja debaixo de uma liderança e seja orientado por ela.
Então a igreja exatamente se organiza assim, a partir do segundo século, né? Finalzinho do primeiro século e em diante, a igreja então ela se organiza e a igreja ela começa a ser perseguida pelo Império Romano. E aí alguns pastores vão escrever para os imperadores dizendo o seguinte: olha, por que vocês estão perseguindo a igreja? Nós não somos bons cidadãos. Olha só, eu menciono isso para causar até a curiosidade dos irmãos, se vocês quiserem buscar aí na literatura que trata aí sobre os pais da igreja, né? São os primeiros pastores ali, depois que os apóstolos morrem, né? Os apóstolos morreram e agora esses pastores, eles têm a incumbência, a responsabilidade de dar continuidade a tudo isso. Então, eles começam a ser perseguidos pelo Império Romano e eles começam a escrever, então, algumas cartas para o Senado Romano, direto para o imperador, e o que eles vão informar nessas cartas é isso. Olha, por que vocês estão perseguindo os cristãos? Porque nós pagamos todos os impostos, somos bons cidadãos, e ele vai elencando tudo aquilo que um bom cidadão ele precisa ser, respeitando as autoridades e as normas de cada região. Então, muitos pastores dessa época, eles vão escrever ao imperador exatamente questionando isso. Olha, nós somos bons cidadãos. Por que vocês nos perseguem? E aí o desencadear disso vai ser que a perseguição não vai ocorrer por conta de eles serem bons cidadãos. A perseguição se dá pelo fato de eles não adorarem a César, o imperador, como se fosse um deus, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos é isso. Esses pastores escrevem essas cartas para as autoridades, e então eles se colocando como aqueles que obedecem às autoridades, obedecem à legislação da região onde eles estão inseridos, tá? Eu estou falando das regiões porque o Império Romano era muito extenso. Em cada região tinha ali algumas atribuições diferentes. Mas não por conta disso que o povo desobedecia, o povo de Deus ele continuava obediente, se mostrando então para os de fora como alguém, como um cidadão de bem, um cidadão que cumpre com as suas obrigações dos seus governantes, tá? Então, isso é importante. Então, quando eles foram impedidos de fazerem suas reuniões, de se organizarem, e ali eles ensinavam uns aos outros que deveríamos adorar somente a um Deus e não a César. César não era o Deus, o nosso Salvador, o nosso Remidor era Cristo, e a ele sim a gente deveria adorá-lo como se fosse, como Deus, de fato. Então, isso causou esse problema com os imperadores, porque o povo de Deus ele estava desrespeitando, aqueles cristãos estavam desrespeitando uma autoridade civil. E por isso foram perseguidos. Muito semelhante ao que aconteceu em Atos, como a gente leu. Então, os apóstolos pregavam a Jesus Cristo, eles pregavam o evangelho nos portais da cidade, nas entradas da cidade, em torno do templo, e aí as autoridades capturam os apóstolos, colocam eles na prisão, e ali então um anjo liberta os apóstolos, e novamente eles são capturados e colocados à frente das autoridades, e as autoridades dizem para eles: nós não recomendamos que vocês não preguem nesse nome. E aí Pedro vai se levantar e vai falar que é mais... Como é que é o texto agora que me fugiu da memória? Vamos lá em Atos. Atos capítulo 5, não é isso? Atos capítulo 5, verso 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém
da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Então essa é a fala de Pedro, que ele vai se posicionar dizendo: importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque aqueles homens estavam querendo calar os apóstolos, que eles não pregassem mais em nome de Jesus. Então, por esse motivo, os apóstolos então estavam desobedecendo às autoridades. Esse é o motivo. Esse é o motivo de que nós, como cristãos, devemos desobedecer às autoridades. Quanto às demais coisas, não devemos assim fazer. Tudo que interfere na lei do Senhor, na sua palavra, então a gente deve obedecer a Deus e não aos homens. Bom, então isso é o que a gente viu na semana passada. Mas o texto continua, né? Ele diz: não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois também nós outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos por toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e por seu amor para com todos. O que Paulo está dizendo aqui agora para Tito? Tito, relembra a eles que eles têm que obedecer às autoridades, mas também relembra a eles como que eles foram alcançados pelo poder dessa palavra. Como que eles, agora, eles sendo cidadãos do reino, mas como que eles eram antes. Isso tem que ficar na mente do cristão. Isso tem que ficar sempre na mente. Então, isso vai fazer toda a diferença, porque a gente vai saber, nós temos que sempre nos identificar como nós éramos. E muitas vezes somos tentados a voltar ao velho homem, né? Voltar às práticas anteriores. Há um ensinamento da Escritura que diz: aquele que pensa em estar em pé, cuide-se para que não caia. Então, a todo momento, a gente tem que estar revendo e nos autoavaliando com relação à nossa vida como cristãos. Então, por isso que Paulo está fazendo essa lembrança aqui para eles. Ora, como vocês eram outrora? Ele, na verdade, ele se inclui, né? Pois nós também, verso 3, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É isso que Paulo quer chamar a atenção deles. Lembra eles dessas coisas. Nós antes éramos exatamente assim. A gente andava fora da vontade de Deus. A gente seguia nosso próprio entendimento, aquilo mesmo que a gente queria fazer. Não se importavam com as coisas do Senhor. Então, o que a gente consegue aprender aqui com esse breve texto? Por que Paulo escreveu isso? Por que esse texto permanece até hoje nas nossas mãos? Exatamente para que hoje ainda, eu e você, nós também nós também trazer a nossa memória, para que a gente relembre como que nós éramos antes, tá? E como que hoje nós temos uma vida diferente da que tínhamos anteriormente. Então, a gente sempre fazendo esse comparativo, nós vamos nos colocar no nosso lugar. Então, ele vai exatamente trazer a memória daquela igreja, trazer a memória daquelas pessoas que estão lendo, que vão ter contato direto com essa palavra, com essa escritura, para que então eles compreendam de forma plena como que eles chegaram até ali. E o mais importante vem no verso 5. Olha, no verso 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Para que Paulo está voltando nisso?
porque a gente tem que o tempo todo voltar para essa realidade. O tempo todo nós temos que pensar nisso. Você não foi alcançado porque você quis. Você, em algum momento, você de fato, sim, você falou, olha, eu quero seguir esse Jesus, agora eu entendo o que ele fez por mim na cruz do Calvário. Mas lembre-se, aquilo que o João vai dizer, que nós só podemos amar para ele porque ele nos amou primeiro. O próprio Jesus vai dizer para a sua audiência, não foi eu, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós outros. Então, isso é importante para que a gente se coloque no nosso lugar. Que privilégio que nós temos de o Senhor Deus ter se revelado para nós. Que privilégio é esse? Mas, ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade enorme ser cristão. É o tempo todo a gente olhar para aquilo que a gente tem feito. Quantas pessoas essa semana a gente talvez não tenha magoado, talvez a gente não tenha falado uma palavra mais áspera, talvez a gente não tenha ali machucado com palavras uma ou outra pessoa. Os mesmos aí da sua casa, pensem aí junto comigo naquilo que nós temos feito durante a semana. Esse período de quarentena aí, que a gente está 100% em casa, muda muito a nossa rotina, né? É difícil, tem sido difícil para mim me organizar de forma a dar atenção a todas as coisas, né? Como que a gente tem aproveitado tudo isso? Nós temos feito essa reflexão que Paulo está pedindo para que Tito fizesse, a igreja, lá no primeiro século, é a mesma reflexão que o Senhor Deus gravou aqui nessas letras e preservou até chegar agora, aqui, na minha e na sua mão aí, na sua casa. Para quê? Para que a gente sempre lembre dessas coisas, tá? Por quê? Porque o nosso coração não quer, muitas vezes, lembrar disso. A maioria das vezes, irmãos, a gente quer continuar fazendo da maneira como a gente acha. A gente quer fazer todas as coisas conforme o nosso entendimento. E pouquíssimas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos dobramos nosso joelho, nós entramos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com o Senhor em secreto. Isso são práticas, desculpa, que a igreja precisa ser relembrada a todo tempo. Todo tempo. Todo tempo a gente precisa ser relembrado de como que nós andávamos. A gente caminhava para o inferno, mas o Senhor, em algum momento da nossa vida, ele se revelou, tirou a nossa venda, e agora então a gente pode ver, pode compreender aquilo que ele fez na cruz do Calvário, morrendo e se entregando por mim e por você. É o Espírito que faz com que a gente compreenda essas coisas. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for revelado pelo Espírito. A ação de Deus, ela é em primeiro lugar em nossa vida. Então, ele tirando as nossas vendas, agora a gente pode olhar para o Senhor, pode olhar para a obra da redenção e falar, agora eu compreendo. E o tempo todo nós temos que ser lembrados disso. Você não foi, o Senhor não se revelou a você pelo aquilo que você fez, mas ele teve misericórdia de você. Ele teve misericórdia de mim e se revelou para que eu agora o conhecesse na sua plenitude, para que eu agora tivesse a minha vida entregue totalmente a ele. Para que agora o reino, para quem eu vivo, é o reino dos céus. Para que agora a minha pátria não seja a brasileira, mas seja a pátria dos céus. É isso que a igreja precisa estar o tempo todo sendo lembrada, assim como Tito iria fazer com a igreja de Creta aqui. Mostrando para eles, mostrando para a igreja, que foi ele que nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por graça, ou seja, favor imerecido. Eu não fiz nada para ganhar isso. Não fiz nada. Muito pelo contrário,
Eu estava andando segundo o meu próprio entendimento, segundo aquilo que eu achava correto, seguindo meu coração, seguindo minha mente, seguindo tudo aquilo que eu aprendi. Mas por graça, ele me justificou. E nos tornamos agora seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, é necessário que sejamos relembrados disso todo o tempo. E aí, irmãos, é um engano a gente pensar que, e muitas igrejas ainda levam por esse lado, eu creio no Senhor Jesus, fui lavado pelo sangue do Cordeiro, agora eu sou um crente, agora eu não peco mais. E fico o tempo todo querendo mostrar para os de fora que ele não peca mais. Irmãos, nós somos ainda pecadores, ainda estamos nesse mundo. Só que, diferente de anteriormente, agora nós somos alertados pelo Espírito Santo. O crente, quando ele pega, ele se sente incomodado com aquele pecado. Quem dá esse incômodo para a gente? O Espírito Santo, que agora habita em mim e em você. Mas em nenhum momento nós vamos deixar de pecar. Nós estamos caminhando para um processo que a gente chama de santidade, de santificação. É um processo que a cada dia nós passamos. E só vamos alcançar essa santificação plena quando estivermos face a face com Ele. Sabe por que isso? Porque se nós somos agora totalmente, plenamente santificados, a gente não precisa de um Salvador. A gente não precisa daquele que é perfeito. Continuamos precisando daquele que é perfeito porque nós somos ainda imperfeitos. Por isso que precisamos de Cristo. Por isso que nos reunimos todo domingo na igreja. Por isso que nos reunimos às terças, às quintas-feiras. Porque precisamos de Cristo. E como corpo, precisamos estarmos assim, unidos, caminhando junto. Essa é a exortação que Paulo está fazendo aqui. Essa é a exortação que a gente pode aprender desse texto. Porque nós continuamos ainda miseráveis pecadores dependentes dele. E Paulo, inclusive, em outra carta, vai dizer que nós somos como carta aberta, lida por todos os homens. Todos os homens. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas vão ver e vão ler coisas boas em mim, mas também vão ler coisas ruins em mim. No meu trabalho, não sei se tem alguém aí, eu compartilhei esse link agora com as pessoas, com alguns amigos lá do trabalho. Se tiver alguém aí, dá um joinha ali no bate-papo para eu saber que você está conectado. Não sei se eles conectaram. Mas lá no trabalho, por exemplo, tem umas pessoas assim que eu entrei lá, as pessoas diziam, olha, tá vendo? Ele erra, e é crente, hein? E ele é crente. E aí eu falo, meus irmãos, vocês só sabem desses meus erros porque vocês estão aqui nesse período de tempo comigo. Pergunta para minha esposa o quanto que eu erro, muito mais do que isso aqui. Pergunta lá para quem convive comigo todos os dias. Eu sou um miserável pecador. Eu dependo de Cristo. Eu dependo do Senhor todo dia na minha vida. Eu dependo que o Espírito Santo venha me mostrar o meu erro. E assim como ele está me mostrando agora, eu te peço perdão, eu te peço desculpa. É assim que um cristão ele deve se posicionar. Eu errei, mas eu me desculpo. O cristão ele tem que se sentir incomodado com o pecado. Se sentir incomodado com o pecado. O cristão que peca, e quando chega a noite, o Espírito não incomoda ele, ou começa a duvidar se realmente essa pessoa tem o Espírito do Senhor. Se essa pessoa de fato conheceu em plenitude o que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Porque a certeza que eu tenho, a certeza que Cristo me deu, é que ele viveria em mim e em você. E se ele vive em mim e em você, eu tenho certeza de que ele vai me incomodar quando eu errar, quando eu pecar. E isso em todos os lugares. No meu trabalho, aqui na minha casa, com a minha família, no meu bairro. E é isso que Paulo está chamando a atenção desses irmãos. Nós não somos perfeitos. E não podemos passar também uma imagem de alguém perfeito.
A imagem de alguém perfeito que a gente tem que passar é de Cristo Jesus. Ele é o perfeito. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Eu não. Eu não sou perfeito. Eu me esforço a cada dia para mim chegar nessa perfeição. Mas o dia que eu tiver essa perfeição, eu vou estar face a face com Ele, frente a frente com Ele, e aí já vai ser em um outro contexto. Continuamos. Verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aí ele vai dizer aqui na segunda etapa, né? Seria no ponto 3, o que então deve ser evitado pelo crente. Tá? Então, concluindo essa parte aqui, temos que ser o tempo todo alertados da nossa condição. O tempo todo temos que ser alertados da nossa condição. E aí, assim, a gente, de maneira mais plena, a gente vai poder anunciar aquele que é o perfeito, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É ele que deve ser exaltado, é ele que deve ser pregado, é ele que deve ser anunciado, e não nós. Nós somos miseráveis, pecadores, mas que, com o esforço de cada dia, procuramos nos colocar sempre na presença dele. E, de fato, irmão, é um esforço. Porque se Paulo escreve isso, é porque a igreja não quer ser alertada. A igreja não quer pensar de como, não quer lembrar de como que ela foi salva, de como que ela foi alcançada. Isso tem que ser o tempo todo em nossa mente. Porque a tendência do nosso coração é nos colocarmos numa posição dizendo que eu agora que quis, eu que fui lá, eu que aceitei o Jesus, eu que escolhi entrar na igreja. Irmãos, se não fosse ele, por Espírito Santo, em convencer o nosso coração, nós nunca estaríamos na presença dele. De fato, a gente fez todos esses passos. Mas creia, o Espírito estava nos conduzindo. Eu lembrei da sua conversão, eu vou lembrar aqui da minha. Eu não gostava de entrar na igreja. E eu, em certo momento, me vi na igreja, participando das reuniões. Eu tinha um outro propósito de estar ali. Essa parte, senão eu vou me estender muito. Mas era o próprio Espírito me conduzindo para que eu estivesse ali naquele lugar. E teve um momento que ele me revelou. Ele tirou minha venda. E eu entendi. Eu falei, meu Deus, como que eu estava andando errado? E eu agora preciso desse Jesus. Eu preciso de Cristo. Eu preciso andar em novidade de vida. Lembra aí da sua conversão. Lembra aí do momento em que ele te alcançou e te tirou do caminho que você andava. Lembra de Paulo caminhando para Damasco, querendo buscar e prender os crentes. E aí Cristo aparece, se revela a ele, derruba ele do cavalo e fala, agora você vai ser meu e você vai levar o meu evangelho para os gentios. É assim que ele faz conosco. É ele quem vai ao nosso encontro. Como, então, diante da sociedade, como que a igreja deve se portar? Obedecendo às autoridades, relembrando o tempo inteiro de como fomos alcançados, porque aquelas autoridades também, em algum momento, a gente já andou conforme eles, a gente já andou seguindo nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade. Paulo relembra, olha de onde você veio, Cristo te alcançou, Cristo também pode alcançar essas autoridades. Lembra lá o que a gente estudou em Timóteo. Cristo também pode alcançar essas autoridades. Cristo pode alcançar a todos quanto ele quiser. Ele é poderoso para isso. Tá? No entanto, a igreja deve evitar, verso 9, evitar discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Ele está sendo bem específico aqui para aqueles judeus que estavam ali no meio da igreja. Aquele povo que
de judeus, um grupo de judeus que agora eles são cristãos, entenderam quem Cristo é, entenderam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas agora entram numa rotina religiosa e voltam às práticas anteriores do judaísmo. E começam a ensinar que a igreja deve observar as festas judaicas, circuncidar no 8º dia, e todas aquelas práticas lá do judaísmo. Então, Paulo vai fazer severas admoestações, tanto na carta de Timóteo, quanto na carta de Tito, para esse grupo de pessoas. Olha, chama a atenção deles aí, não precisa mais nada disso. Cristo é o nosso cabeça. Somente Cristo. O que a reforma protestante depois vai evidenciar muito bem isso. Porque a igreja ela vai se desvencilhando, se afastando do propósito central da Escritura, da mensagem do Evangelho. E a igreja fez isso de novo a partir do 4º, 5º século e entra no período que a gente chama de Idade Média, e a igreja cada vez mais se tornando religiosa, observando mais as práticas, os costumes, assim como os judaizantes faziam no 1º século, que Paulo chama a atenção deles quando ele escreve a carta aos Gálatas, quando ele escreve a carta a Tito, quando ele escreve a carta a Timóteo, sempre alertando para esse povo. Não precisa mais disso, é Cristo somente. E aí então vem a reforma protestante revalidar esses ensinamentos. Somente Cristo, somente a Escritura, somente glória a Deus, somente a palavra. Então, a reforma ela está buscando novamente, lá no século XVI, buscando novamente as ideias centrais, a ideia central do Evangelho da Escritura. Somente Cristo. Somente Cristo. Por isso, o alerta vem. Evite discussões insensatas. Já viu, irmão? Vou trazer hoje para a nossa realidade. São discussões vazias de Facebook, discussões vazias de Instagram, que não levam a nada. É um crente discutindo com outro crente. Evitem discussões insensatas. E aqui vem um alerta para o povo judeu, né, que se vangloriava na sua genealogia. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, evite discussões, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo pela primeira e segunda vez. Ele está trazendo um ensinamento aqui de Cristo, né? Se eu não me engano, Mateus capítulo 15, verso 18. Olha, se um irmão estiver pecando, não coloca isso diante de toda a igreja. Se ele está praticando essas coisas aqui, está debatendo, está se vangloriando no conhecimento da lei e de várias outras questões, vai lá, fala com teu irmão, conversa só você e ele ali, admoesta ele, olha, o nosso foco é Cristo, é a palavra, não vamos se prender a essas questões periféricas, isso não edifica, muito pelo contrário, o que edifica é a gente anunciar a palavra, a gente exortar os irmãos, a gente estar reunido, a gente orar, a gente buscar a edificação da igreja no dia a dia. Muitos precisam conhecer ainda essa palavra, muitos precisam conhecer a Cristo. Evita essas coisas. E aí, mesmo assim, esse irmão continua ainda fazendo essas práticas. Vai a segunda vez, mas leve 2 ou 3 pessoas com você para tentar exortar esse irmão. Olha, vocês estão vendo? Você está vendo? Não é um pensamento só meu. Estou trazendo aqui mais 2 irmãos que para ajudarem, é um pensamento da igreja. E aí, se ainda assim essa pessoa não se sentir convencida, aí sim leva a toda a igreja o conhecimento dessa prática equivocada dessa pessoa, porque muitas vezes, talvez ele não seja um irmão, talvez ele ainda não tenha compreendido todo o evangelho. E Jesus vai dizer, se ele ainda sendo exortado pela igreja,
ele ainda se achar que está certo, trate-o como publicano e pecador. E aí tem muita gente que confunde essa fala de Jesus. Como que devemos, como que a igreja deve tratar o publicano e o pecador? Como? Anunciando o evangelho. Explicando desde o início, desde os princípios, as coisas mais simples do evangelho. Por quê? Porque essa pessoa ainda não compreendeu o evangelho. Mas, Tiago, ele está andando com a gente na igreja há tanto tempo, é alguém que está inserido no serviço da igreja. Mas ele está se achando certo, ele não quer abrir mão desse pecado que ele está cometendo. Já foi exortado por um irmão, já foi exortado por 2 ou 3 irmãos, já foi exortado pela igreja, mas ainda assim ele quer praticar essas faltas, essas falhas. Irmãos, creiam, ele não entendeu a mensagem do evangelho. Por isso precisamos tratá-lo como publicano pecador, ou seja, alguém que não compreendeu a mensagem de Cristo, não compreendeu ainda a obra regeneradora do Senhor Jesus. Por isso devemos tratá-lo como publicano pecador, anunciando a palavra de novo para eles, de novo para essas pessoas. É isso que o texto vai dizer. E que Paulo está trazendo aqui uma alusão a esse ensinamento. Evita o homem faccioso, pois depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenado. Ela não compreendeu o evangelho, não, por mais que esteja na igreja, ela está andando segundo o próprio entendimento. Já viu aquelas pessoas dizendo, eu tenho a minha opinião, eu sigo aquilo que eu acho. Meu irmão, você não compreendeu o evangelho ainda. Muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, nós temos que negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos. Pegar nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. É voltar para a palavra. Voltar para o que o Senhor nos ensinou na Escritura. É Ele que vai nos dar o direcionamento. Não aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo, porque eu li, porque eu aprendi, porque eu pesquisei no Google, eu tenho um livro de autoajuda, porque o Augusto Cury diz... Não, irmão, não. É a palavra. É a palavra. Não é o seu entendimento, não é o meu entendimento, mas o que a Escritura nos ensina a respeito desse ou desse assunto. E para finalizar, do verso 12 ao 15, quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que se acham contigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Percebam aqui uma coisa. Paulo está fazendo a sua saudação final. E ele faz algumas recomendações para aquelas pessoas que estão com ele. Ele diz, quando enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te até vir a Nicópolis. Ártemas e Tíquico estão a caminho de Creta. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, quando eles chegarem aí, apressa-te, Tito, a vir até Nicópolis ao meu encontro. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu estou mandando 2 obreiros, estou mandando duas pessoas da minha confiança para te substituir aí em Creta. E quando eles chegarem, você vem me encontrar. Eu vou estar em Nicópolis. Estou resolvido de passar o inverno ali. Tá? Então, Paulo queria que Tito o encontrasse em Nicópolis, porque ele estava resolvido de passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. O que eu
compreendo, entendo com essa saudação e essas recomendações aqui finais. Ainda que esteja longe de Tito, ainda que eu esteja longe dos irmãos, nós ainda somos uma só carne, um só povo. Nós somos um só povo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo, ele sempre está junto. Nós não vemos aí uma perna andando para um lado sozinha do corpo. Nós não vemos um braço andando aí para um lado sozinho do corpo. Mas esse corpo, ele está unido, ele está junto. Embora nossa percepção de união é um colado com o outro, o que a Escritura nos mostra é que Paulo está numa região, Tito está em outra, ambos estão fazendo o mesmo trabalho, a mesma obra do Senhor, trabalhando em prol do reino, anunciando o evangelho, ensinando a igreja. E agora eles vão se encontrar em algum momento. E essa união ainda continua presente, ainda continua estabelecida. Irmãos, eu estou longe de vocês, mas daqui a 2 meses, 1 mês, 1 semana, não sei quanto tempo isso vai durar, essa quarentena. Mas eu creio numa coisa: quando nós voltarmos a nos encontrar, vai ser uma alegria. Nós ainda somos corpo do Senhor. Não é pelo afastamento que nós temos da igreja física que nós deixamos de ser corpo, que nós deixamos de ser igreja. Quando voltarmos, vamos continuar da mesma maneira. Porque o que nos une é Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. O que Paulo está dizendo e nos fazendo entender aqui é que, ainda que distantes, um em Nicópolis, o outro em Creta, o outro em Éfeso, somos um só corpo. O corpo de Cristo. E aqui, então, ele vai finalizar. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E aí ele termina a sua carta a Tito. Quanto aprendizado nesse capítulo. Quantas coisas o Senhor vem nos exortar com a sua palavra nesse pequeno trecho dessa palavra dele. O pastor Nerval estava falando mais cedo, infelizmente, eu tive que parar para mim aprontar aqui essa aula, essa transmissão, mas o pastor Nerval falava quão rica é a palavra de Deus. Um versículo dá para a gente ficar ali dias e dias trabalhando nesse versículo. Opa. E aí ele leu, se eu não me engano, o Salmo 23, um versículo do Salmo 23. E como que nós poderíamos nos deter tão somente naquele versículo, né? Então, a palavra de Deus é poderosa. E ela quer o tempo todo nos exortar, quer chamar a atenção do seu povo para que estejam firmes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a tela para mim aqui ficou preta, não sei para os irmãos, mas aqui para mim apagou tudo. Deixa eu ver aqui como é que está essa transmissão. Então a gente conclui a lição de Tito, tá? Cássio me respondeu que tá ok. Então a gente conclui essa revista, conclui a lição com muitos aprendizados, né? As 2 cartas pastorais
de Paulo, ela vem para ensinar a igreja a ter ordem na igreja, a como que a igreja deve se comportar entre os seus membros, como que a igreja deve se comportar diante de uma sociedade. Então, tudo isso é para a gente poder pensar, para a gente poder refletir sobre aquilo que o Senhor quer nos exortar. Então, a gente conclui hoje aqui a lição, conclui essa revista. Na semana que vem, nós já iniciaremos a lição de Hebreus, a carta de Paulo, me perdoem, a carta aos Hebreus. Eu acho que é de Paulo, tá, irmãos? Eu tenho minhas convicções para ser de Paulo, mas eu não posso afirmar isso de forma nenhuma. Então vamos ler a carta aos Hebreus. Na próxima semana. A revista já está comprada, só que está lá na União, na União das Igrejas Congregacionais. Não tive como pegar por conta dessa quarentena. Mas eu vou estar instruindo os irmãos como vão ter acesso a essa lição, tá? A Cristã Evangélica, essa editora, ela disponibiliza 2 lições online. Você vai entrar no site lá da Cristã Evangélica e lá você vai ter acesso à revista da carta aos Hebreus. E ali você vai ter a lição de número 1 e a lição de número 2, tá? Totalmente de graça, no acesso virtual. Então, quem se interessar, pode ir direto lá no site da editora Cristã Evangélica, você vai ter acesso a esse material, enquanto ela não chega fisicamente em nossas mãos, tá? Queria concluir, então, essa aula de hoje, para que os irmãos lessem novamente toda a carta de Tito. É uma carta onde a gente aprende muito, e continuem estudando, continuem lendo, se esforcem a buscar a palavra do Senhor, porque, confesso para os irmãos, a maioria das vezes não é o desejo do nosso coração. Temos que sistematicamente sermos exortados por conta disso, porque, infelizmente, nós entramos numa rotina e a rotina às vezes nos engole e nós nos afastamos daquilo que é o mais importante, para a gente poder falar igual Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Queria orar com os irmãos. Quem quiser compartilhar aí alguma coisa, pode escrever. Eu, como eu falei para vocês, não estou vendo mais nada, está tudo preto aqui, mas eu vou tentar entrar aqui no chat pelo meu celular e aí eu falo com os irmãos. Temos algum visitante? Temos alguém fora da igreja? Se tiver alguém, mostra aí para mim, escreve alguma coisa aí no bate-papo para a gente poder conhecê-lo. Eu estou entrando aqui só para a gente... A Dani Cotes pede para que a gente continue orando pelo Rafael. Tá bom. Vamos concluir, então. Eu vou orar para a gente terminar. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, que eu vou finalizar. Quem quiser desconectar, já pode desconectar. Eu vou ficar um tempinho a mais para, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser compartilhar alguma informação, eu vou estar aqui lendo, tá bom?